E aí, meus queridos, vamos lá então, dando continuidade a mais um vídeo. E agora vamos fechar essa unidade 11, né, com mais um videozinho, são 4 vídeos. Bom, a gente vai trabalhar no livro didático ali, na apostila de vocês, na página 36. E ali é a chegada aos portos americanos. Chegada de quem? Chegada dos escravizados, como a gente falou no vídeo anterior. Ali em cima diz o quê? Depois da longa viagem, que podia durar até 3 meses, como a gente já falou, né? Os navios aportavam em diferentes locais da América. Então, no caso do Brasil ali, no Brasil, os portos mais importantes eram os do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Nesses portos funcionava o mercado de escravos. Tratava-se, na maioria das vezes, de um amplo galpão sem janelas e sem ventilação, no qual os africanos ficavam alojados à espera de um comprador. Na corte do Rio de Janeiro, o mercado do Valongo era o mais famoso. Então ali eles ficavam em galpões, né? Como eu falei para vocês, eles chegavam debilitados. Então eles ficavam em galpões. Alguns já eram levados por esses comerciantes de escravos, esses traficantes, já eram levados para outras cidades que já tinham os compradores certos lá. Então já eram levados para lá. Mas eles ficavam a maioria ali esperando, né, o seu comprador. Nesses portos funcionava o mercado de escravos. Tratava-se... acredita-se que por volta de 1549 tenham desembarcado os primeiros contingentes de africanos escravizados no Brasil. Dom João III concedeu autorização a fim de que cada colono importasse até 120 africanos para as suas propriedades. Pensem, então um fazendeiro, um colono poderia ter até 120 escravos. Muitos desses colonos, no entanto, protestaram contra o limite estabelecido pelo rei, pois desejavam importar um número bem superior a esse. Então, na ideia deles, queriam ter muito mais escravos. No desembarque, a situação dos africanos era sempre diversa. Havia aqueles que conseguiam chegar em condições aceitáveis para o comércio e eram logo revendidos. Mas alguns chegavam tão debilitados que precisavam restabelecer a sua saúde. Esses últimos ficavam em quarentena até se recuperarem, para então serem vendidos nas lojas do Valongo, né, que é o mercado no Rio de Janeiro. Outros morriam na longa espera no porto ou nos barracões. Então, assim, alguns já estavam debilitados e não conseguiam se recuperar, já faleciam ali nesses barracões, nesses galpões, à espera, né, para serem vendidos, vamos dizer assim, e não conseguiam ter esse sucesso, né, esses traficantes, em vender aquele escravo que estava debilitado e ele chegava a falecer. Então é interessante a gente frisar assim como o ser humano era tratado, né, de um modo geral, e que ele era tido como uma peça, que era chamado na época, uma mercadoria, um objeto. Então, como se fosse uma máquina de trabalhar, uma máquina de fazer as funções, né, que qualquer pessoa deveria fazer, né, não só aquele que era escravo, ou poderia fazer. Então eles queriam cada vez mais mão de obra, e essas pessoas moravam depois nas fazendas, e isso também não era uma situação muito boa. Depois que eles eram comprados, vamos dar um exemplo, uma fazenda, tinha-se um local chamado senzala, que também era um local que eles eram fechados lá dentro, eram trancados. Então eles saíam para trabalhar na lavoura, por exemplo, né, durante o dia,
Então ficava um capataz ali cuidando, então alguém armado cuidava para que eles não fugissem, alguma coisa parecida. Alguns ainda trabalhavam acorrentados, tá? Para que não acontecesse deles fugirem. E à noite eles voltavam para dormir nessas senzalas. Então, assim, a revolta, a maneira que eles eram tratados, isso era horrível de se ver. E claro que revoltava qualquer pessoa, né? Principalmente esses escravizados, que não aguentavam aquela vida, porque eles foram tirados da sua terra, vieram para uma outra região que eles não conhecem, né? Atravessaram todo o mar, dentro de um navio, no escuro, em situação precária, muita fome, né? Morrendo as pessoas sem higiene, e desembarcaram numa região totalmente desconhecida, onde seriam escravos e tinham que trabalhar no pesado ou qualquer outra função, sem nenhuma remuneração, sem uma condição de vida digna, sem respeito, sem nada disso. Então é claro que isso causava a revolta das pessoas que se comoviam com a situação deles e muito mais deles também. Então é uma vida que a gente não pode desejar a ninguém, né? Eu acho que isso também foi um dos maiores crimes da humanidade, no meu ponto de vista, né? Onde você escraviza uma pessoa. E então foi isso que aconteceu com esses escravizados oriundos do continente africano. Então ali na página 37 em cima tem a continuaçãozinha do texto. Apesar de toda a violência a que foram submetidos, os africanos não se deixaram abater por todos os infortúnios, né? Nas novas terras para onde foram enviados, mantiveram e reinventaram a sua cultura, difundindo seus valores e suas crenças, que contribuíram para a formação de novas sociedades. É importante lembrar também todas as formas de resistência e de luta contra a escravidão. Então essas pessoas lutaram muito contra essa escravidão também. Então alguns conseguiam fugir, né? Eram feitos quilombos, que eram regiões onde eram vários africanos fugindo, né, da escravidão, e ali eles se reuniam e tinham força, né? Porque eles estavam livres e poderiam lutar contra alguém que tentasse recuperá-los. Então, alguns quilombos deram certos, né? Muitas pessoas conseguiram ficar livres graças ao quilombo. Então, assim, esses movimentos quilombolas que a gente vê hoje, até hoje tem demarcações, né, quilombolas no Brasil. Então, muitos são desse período também, tá? E assim a cultura, né? E fora a contribuição, como fala o texto, a contribuição desses povos para a construção da nação brasileira, por exemplo, ela é imensa. Então, você vê na música, você vê na religião, né? Eles fizeram algumas adaptações das suas religiões, né? Das suas crenças que eles tinham no continente africano. Então, hoje nós temos o candomblé, temos a umbanda, que são religiões brasileiras, mas com matrizes africanas. Então, vindo das suas crenças, né? Eles acreditam nos seus deuses. Então, tudo isso hoje é disseminado e praticado por várias outras pessoas, né? Independente de sua cor, de sua formação, da sua origem. Então, é uma contribuição para a formação da nação também. E na cultura, então várias outras coisas, nas danças, né? Então, nos contos. Então, a contribuição nos pratos, nas comidas também. Então, assim, é enorme a contribuição africana, do modo geral, para o Brasil, por exemplo, né? A gente tem outras nações aqui, como mostra ali na página 37. Então, ali tem outras histórias. Enquanto inúmeros africanos eram desterrados, né? Tirados da sua terra e trazidos para a então colônia brasileira, muitos outros africanos foram levados a destinos diferentes. Embora com o mesmo fim, a escravidão, embora com o mesmo fim, com várias colônias, né? Então não foi só para o Brasil. Cálculos efetuados pelos historiadores
ali está o nome dos dois, né? Determinam que cerca de 11 milhões e 200 mil africanos chegaram ao Novo Mundo entre os anos de 1502 e 1866. Em 32 mil viagens em navios negreiros, que partiram da África e cruzaram o Oceano Atlântico. Desse total, 4 milhões e 800, ali um número, mas outros historiadores falam em 6 milhões o total, desembarcaram no Brasil. Então a gente está falando em desembarque, não que embarcaram lá no continente africano, né? Lembra que a gente falou que muitos morreram no caminho, muitos. Observe no mapa alguns exemplos de outros locais da América que têm em sua formação étnica e a contribuição de africanos. Então tem um mapinha de distribuição de africanos entre os séculos ali o 15, né, e o século 19, tá? Ali tem os Estados Unidos com 450 mil africanos para o trabalho no plantio de algodão no sul das 13 colônias. Então o sul tinha um plantio de algodão e precisava de mão de obra. Então a mão de obra escrava foi utilizada muito nessa parte do atual hoje Estados Unidos, né? Então ali também tem o Cuba com 779 mil, o México 600 mil, o Haiti 770 mil e São Domingos, né, República Dominicana, com 750 mil. Então vários países, né, que eram colônias utilizavam dessa mão de obra escrava, assim dizendo, tá? Então assim, gente, é interessante a gente frisar, né, e concluir agora esse conteúdo, que como foi essa escravidão. E é importante a gente entender todo esse processo, porque não foi o africano que se escravizou, não foi ele que veio para cá, ele foi roubado de sua terra, né, trazido para as colônias, uma delas aqui no Brasil, onde ele foi comercializado, inclusive aqui em Paranaguá também, que é um porto aqui nosso do estado, também havia o comércio de escravizados também, e para fazer várias funções, tá? Sem remuneração, sem condições de vida digna. É diferente um pouco da escravidão indígena, como eu comentei acho, com vocês, porque o índio era um pouco difícil de escravizar nesse sentido, porque ele morava na terra, então ele era daqui. Então quando o português tenta escravizar esse índio, ele corre o risco do índio fugir, até porque o índio conhecia muito mais a mata do que o próprio português, ou ele correu o risco também dessa tribo onde esse índio pertencia resgatá-lo, né? Então tentar resgatar. Então uma situação que estivesse numa fazenda trabalhando, onde não tivesse um número grande de seguranças, de guardas, alguma coisa nesse sentido, eles conseguiriam, até matando ali a família, ou quem fosse que tentasse impedir, resgatar esse índio, né, da sua tribo. Diferente que ocorreu com os africanos que foram roubados de sua terra, eles não tinham noção nenhuma onde eles estavam, eles não tinham uma noção de espaço alguma. Então eles foram levados para um outro continente, atravessaram todo um oceano, né, 2 meses, até 3 meses dentro de um navio, em situações horríveis, e para chegar aqui simplesmente ou somente para trabalhar. Nada mais a ele tinha direito. Ele não tinha direito a uma vida social, não tinha direito a ter uma família, a nada. Até porque se ele tivesse um filho, esse filho viraria um escravo e seria vendido também. Tá bom? Então esse foi mais um processo que teve dessa expansão marítima e dessa colonização, né, que aconteceu, dos europeus colonizaram várias partes do mundo, e aqui nós estamos falando da América, e a nossa América Latina, que os portugueses foram aqui no Brasil, e os espanhóis, por exemplo, né, aqui no Argentina, Chile, nossos vizinhos aqui, e América do Norte ali, né, com a Inglaterra.
E assim, França também, Holanda, e assim, outras nações também, tá? Então, aqui fechando, eu vou mandar no grupo para vocês lá um videozinho sobre navio negreiros, que eu acho interessante, já comentei com vocês. Beleza, gente? Um abração, até o próximo vídeo. Beijo, beijo.